Boa, galerinha. Professor Leandro com vocês. Vamos dando início aí ao cursinho de matemática básica. Matemática aplicada, tá certo? Então, antes de mais nada, se você caiu aí de paraquedas por acaso no vídeo e você tá achando que é um curso de matemática básica para qualquer nível, não é esse o nosso objetivo, tá certo? Esse curso ele vai ser mais direcionado para o técnico de enfermagem, mais especificamente aos meus alunos do curso Tecnin, Unidade Ilha do Governador, onde eu leciono, tá certo? Vai seguir no mesmo esquema do nosso outro curso de estatística básica. Esse meu primeiro vídeo ele vai ser mais focado pra galera da quarentena. Eu tô gravando aqui durante a quarentena. Vai ser um auxílio pro pessoal não ficar desamparado, tá certo? Vou fazer aqui uma revisãozinha muito básica, tá certo? Porque vocês estão já sem estudar há um bom tempo. Vocês estão sem ver isso daqui já há um bom tempo. Então, se por acaso você não vem estudando, não vem pegando outros meios de informação, você tá com a cabecinha aí bem enferrujada, né? Então vamos botar a cabecinha no tranco, vamos botar tudo para funcionar e pau na máquina. Vamos manter aí os nossos níveis intelectuais bem altos, tá certo? Brincadeiras à parte, vamos começar aí com os nossos conjuntos numéricos, tá certo? O que são os nossos conjuntos numéricos? Olha lá. Os conjuntos numéricos são coleções de números que possuem características semelhantes. Eles nasceram como resultado das necessidades da humanidade em determinado período histórico. Não vamos entrar no estudo, né, da história dos números. Não nos interessa. Vamos focar aqui nas características desses conjuntos numéricos, tá certo? O primeiro conjunto de todos que a gente estuda aí são os números naturais. O que são os números naturais? Tá aqui, ó, conjuntinho a gente representa com a letra N, tá certo? São os números positivos, mais o zero, tá certo? Por que eu falo os números positivos mais o zero? Porque o zero não é positivo nem negativo. O correto seria eu chamar o conjunto dos números naturais de conjunto dos números não negativos. Porque quando eu falo não negativos, eu estou excluindo todo mundo que não é negativo. O zero não é negativo, nem positivo. Esses caras aqui, eles são só positivos. Então é errado eu chamar o conjunto dos números naturais de conjunto de números positivos. Tá certo? Porque o zero não é positivo nem negativo. Ele é um conjunto infinito, como todos os outros conjuntos que nós vamos estudar aqui. Tá certo? Olha aqui as reticências. Conjunto infinito. E ele é formado pelos números inteiros positivos mais o zerinho. Tem a historinha aqui para vocês dos números naturais. Depois dos números naturais vem o conjunto dos números inteiros. Qual é a característica do conjunto dos números inteiros? Eu tenho aqui, ó, pode reparar, ó, o que eu tenho aqui dentro, ó. Eu tenho os naturais, que são os números positivos mais o zero. E agora eu vou contar com os números negativos, tá certo? Que são os números com um sinalzinho de menos na frente. Esses números, eles te dão a ideia de perda. Eu estou perdendo alguma coisa, eu estou retirando alguma coisa, eu estou devendo alguma coisa, tá certo? Esses números, eles te dão essa ideia
de saldo negativo, de estar devendo, de estar perdendo, tá certo? Esses são os números inteiros. E o nosso último conjunto que nós vamos estudar aqui nesse curso é o conjunto dos números racionais. É o conjunto mais importante que nós temos aí. Belezinha? Como que eu represento o conjunto dos números racionais? Abriu aqui essa tela que eu não sei porquê. Como que eu represento o conjunto dos números racionais? Pela letra Q. Tá certo? Por que que a letra Q representa o conjunto dos números racionais? Presta atenção nisso aqui, ó. Isso daqui é uma fração, tá certo? É uma fração A sobre P. O que isso daqui significa para você? O que eu sempre digo para vocês a respeito de fração? Tenta puxar na memória aí. A fração, pessoal, ela é uma divisão, tá certo? Eu estou dividindo o número A pelo número B. Toda divisão tem como resultado um quociente. Por isso que é a letra Q. É a letra Q de quociente. Tá certo? Não é à toa que você representa os números racionais por uma fração, por uma divisão. Ou seja, todos os números que eu consigo representar através de uma fração, esses números são o resultado de uma divisão, eles são um quociente, eles são números racionais. Beleza? Vou traduzir essa linguagem matemática aqui para vocês. X pertence aos racionais. X ele é igual a dividido por B. A pertence aos inteiros e B pertence aos naturais. Beleza? Eu podia colocar aqui que ele pertence aos inteiros também. Só faltou colocar aqui que o B ele tem que ser diferente de zero. Tá certo? Ele tem que ser diferente de zero. Mas isso aí não acrescenta muita coisa pra gente não. É só para vocês entenderem que eu não posso ter o zero aqui embaixo. Tá? O zero ele nunca vai poder estar no denominador. Ele pode estar no numerador, mas nunca no denominador. Porque não existe número dividido por zero. Tá certo? Aqui eu estou contando a definição mais específica para vocês. Eu não vou ficar lendo isso tudo, que vocês podem muito bem estar lendo aí. Pode pausar o vídeo e ler. Fiquem à vontade. Os números que podem ser escritos na forma de fração são todos os números inteiros, os decimais finitos. Nós temos exemplo aqui embaixo, ó, de números decimais finitos. Repara que não tem reticências. E os decimais infinitos, que são as dízimas periódicas. Eu estou falando essas coisas aqui, eu tenho certeza que vocês estão lembrando aí das nossas aulas presenciais. Certo? O que são as dízimas periódicas? Ó, exemplos aqui embaixo. Beleza? Olha os exemplos aí de dízima periódica. O que são as dízimas periódicas? São decimais infinitos com repetição. Olha a repetição aqui. Essa repetição recebe o nome de período. Então, ó, o período aqui que eu estou circulando, ó, 45. O período aqui quem é? É o 3. O período aqui quem é? 7, 5, 8, 9. 7, 5, 8, 9. Eu tive que parar para acompanhar aqui porque é um número grande. Mas o período é esse tudo aqui, ó. Tá? 7.589. Beleza? É possível? Sim, vocês estão vendo que é possível aí. Só fica mais complicado para a gente trabalhar. Beleza? Então, novamente, ó, o intuito dessa aula aqui é uma revisão, tá certo? Porque o nosso objetivo aqui mais para frente é passar um trabalhinho para vocês estarem trabalhando. É um trabalhinho para estar trabalhando, né? É bem isso. É um trabalhinho para vocês estarem relembrando essa parte da matemática básica, né? Então, ó, o diagrama dos principais conjuntos numéricos, quais são? Nós trabalhamos até esse verdinho aqui, ó. Nós trabalhamos até esse verdinho aqui. Beleza?
Isso daqui são todos os conjuntos que se estuda aí mais ou menos até meados do ensino médio. Dependendo do lugar que você estudou, você ainda estuda um outro conjunto que pega aqui. Se eu não me engano, tem até na apostila de vocês, tá? Tem um outro conjunto que pega todo mundo aqui, que é o conjunto dos números complexos. Mas vocês não estão nem perto de estudar isso aqui. Beleza? É só a título de curiosidade, uma informação a mais aí. Isso aqui tá horrível. É porque é um C com esse tracinho aqui dentro. Que nem o R, ele tem um traço aqui do lado. O I, ele deveria ter um traço aqui do lado. O Q, tá? Então aqui está o diagrama completo aí até o teu ensino médio. Beleza? Quais são os conjuntos? Naturais, inteiros. Repara, ó, os inteiros ele está abocanhando os naturais. Ó. Racionais, que abocanha os inteiros e os naturais. E esse camaradinho que está aqui por fora é o conjunto dos números irracionais, que são os decimais finitos não periódicos. São aqueles números que tem repetição, que não tem repetição, desculpa. Por exemplo, 1,1, 2, 3, 4, 5 e reticência. Ele é infinito, mas ele não tem nenhuma repetição. Beleza? Então esses são os números irracionais. Normalmente são as raízes de números que não têm raiz quadrada exata. Nós temos aí a letra π. Tem outras letras gregas doidas aí que a gente não vai chegar a estudar no nosso cursinho agora. Beleza, Edileuza? Então, maravilhosa. Números reais são todos os números que a gente estuda. Beleza? Esses números complexos aqui, só para vocês terem noção, são números com a raiz quadrada negativa. Beleza? Só que eu já falei para vocês que a gente não vai nem chegar perto disso aqui. Aonde que eu quero focar? Nesse conjunto verdinho aqui, que são os racionais. Bom, deve ter gente que deve estar se perguntando assim: pô, professor, dentro do conjunto dos racionais eu tenho números inteiros e naturais, mas você falou que são todos os números que eu represento por uma fração. Os naturais eu consigo representar por uma fração? Sim. Um exemplo disso, 4 sobre 2. Quanto que é 4 dividido por 2? Ó, novamente, uma divisão. 2 inteiro. Olha o 2 aqui. Ele é um número natural. Também é um número irracional, o inteiro, perdão, e também é um número racional. Mesma coisa seria se eu colocasse um sinalzinho de menos aqui, ia ficar menos 4 dividido por 2 dá menos 2. Ele ia estar nesse grupinho aqui só. Os naturais são só os positivos mais o zero. Aqui entram já os negativos, que também está aqui dentro. Tá certo? Agora, quem é que está nesse grupinho aqui, ó, que ele é exclusivamente racional? São os números com vírgula. Esses números aqui, eles estão exclusivamente nesse espacinho aqui. Eles são só racionais. Não são inteiros, não são naturais, mas são racionais. Tá certo? Eu tenho essa possibilidade. Ele está partindo num grupo só, né? Participando de um grupo só. Então, povão, voltando aqui, nós vamos agora efetuar uns exercíciozinhos aí para colocar a nossa mente trabalhando. Tá certo? Novamente, o objetivo da aula é só fazer um resuminho. Mais para frente vocês vão fazer um trabalhinho aí. Beleza? Calcule a soma dos seguintes números decimais. Então, como que eu somo números com vírgula? Primeira coisa que eu tenho que fazer é organizá-los. Vamos armar. Condição para eu armar minha continha. Eu tenho que alinhar a vírgula. Vírgula embaixo de vírgula. Não interessa se vai ficar fora de ordem aqui. A galera do toque aí deve estar passando mal. Fica falando assim, meu Deus do céu, mas tem um espaço ali, vai ficar aquele espaço ali? Sim,
esse espaço fica aqui mesmo. Não tem outro jeito. Beleza? Tem que fazer assim. Colocou o espacinho aqui, alinhou a vírgula, daí para frente é só você somar normalmente. O 0 não tem ninguém aqui embaixo, desceu. 0 mais 9, 9. 2 mais 2, 4. 9 mais 3, 12. Foi 1, vírgula embaixo de vírgula. 1 mais 1, 2, mais 0, 2. Está aqui, ó. Esse é o nosso resultado. Beleza? Somei. O que eu posso fazer aqui? Só se você por acaso quiser excluir esse 0 aqui, você pode excluir. Lembrando a vocês que esse número é igual a esse número, que é igual a esse número aqui, e assim por diante. O 0 à direita, quando ele está ocupando a última casinha à direita na parte decimal, ele não faz diferença. Se eu fosse converter isso aqui para reais, eu tenho aqui 10 centavos, 10 centavos, 10 centavos. Tudo isso daqui é a mesma coisa. Beleza? O que acontece é que quando a gente fala de dinheiro, normalmente usa-se duas casas decimais. Mas esses zeros aqui, eles não fazem diferença nenhuma. O que isso daqui fala para você? Que eu tenho 1/10 do real. 10 centavos. Tá certo? Só lembrar vocês aí que esse 0 à direita, ele pode ser excluído. Mesma coisa, esse número aqui, ele podia estar assim para você, ó. Que é a mesma coisa, tá? É igualzinho. Não muda. É a mesmíssima coisa. Tá certo? Vamos para a próxima. Nossa, não sei se dá para vocês escutarem, mas tem um cachorro do vizinho que tá chorando pra caramba. Qual é o resultado da expressão numérica abaixo? Bom, não tenho parênteses, não tenho multiplicação, não tenho divisão. A soma ela é feita na ordem que ela aparece. Pega de 2 em 2 para não se confundir. Vou pegar esses dois primeiros aqui, vou armar minha continha. Então vai ficar 41,32 mais 56,4, ó, alinha a vírgula, não interessa se vai ficar faltando casinha. E vamos somar. Se você quiser, você pode completar, mas não vai fazer diferença nenhuma, o 2 vai descer direto. 3 mais 4 dá 7, vírgula embaixo de vírgula, 6 mais 1, 7, 4 mais 5, 9. Beleza? Então esse daqui é o resultado só dessas duas. O que vem depois, ó? Menos 81,932. Então vai ser isso daqui, 97,72, menos 81, vírgula embaixo de vírgula, 932. Não interessa se ficou faltando. Se ficou faltando, completa com zerinho, porque eu tenho que ter alguma coisa para tirar. É diferente da soma. A soma você desce direto. Aqui não, eu tenho que ter alguma coisa para tirar em cima. Se eu tenho que ter alguma coisa, eu vou fazer o seguinte, eu vou ter que pegar emprestado. Aqui era 2, passou a ser 1, e eu vou acrescentar mais umzinho aqui. Então vai ser 10 menos 2, 8. 1 tira 3? Não. Peguei 1 emprestado. 11 menos 3, 8. 6 não tira 9, vou pegar emprestado de novo. 16 menos 9 dá 7, vírgula embaixo de vírgula. 6 menos 1, 5. 9 menos 8, 1. E o resultado vou somar com 5. Então isso daqui eu somo 5. 15,788 mais 5. O 5 tem vírgula? Tem, tá aqui, ó. Só que a gente não precisa escrever, porque é um número inteiro. Mas a vírgula tá aqui. Olha os zerinhos que eu falei para você que não fazem diferença. Os zeros à direita da vírgula não fazem diferença. Então você colocar ou não vai alterar o seu número. Posso descer direto aqui o 8, 8, 7, vírgula embaixo de vírgula, 5 mais 5. 10 foi 1, 1 mais 1, 2. Então, ó, 20,788. Belezinha? Show?
Firmeza? Confirma aí, marca, bate no peito e sai por aí falando que você acertou. Beleza? Vamos lá para a próxima. Qual é a área de um retângulo cuja largura mede 23,32 e o comprimento mede 52,25? Povão, novamente, a aula é uma revisão, então aqui nós estamos falando de dois assuntos. Primeiro, área de figura geométrica, a área do retângulo. Qual é a área do retângulo? Base vezes altura. No caso, a base e a altura são a largura e o comprimento. Qual é a base e a altura? Tanto faz. Porque, como eu estou multiplicando, a ordem dos fatores não altera o produto. Qual seria o outro assunto que eu estou tratando aqui? É a multiplicação de números decimais. Então eu tenho aqui, ó, 23,32 vezes 52,25. É por isso que eu falei para vocês. O conjunto mais importante aí que nós estamos estudando é o conjunto dos números racionais. Então, o nosso foco total é ali. Porque você estudando os racionais, você está estudando praticamente todos os números. Porque as operações e os processos são iguais. Como que é feita, então, a multiplicação de números decimais? A princípio, vamos estar esquecendo a vírgula. Tá certo? É só pegar e multiplicar direto. Esquece a vírgula. 5 vezes 2, 10, foi 1. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16. 5 vezes 3, 15, mais 1, 16 de novo. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. Esquece isso tudo aqui e vamos para o 2, pula uma casinha. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 6, 4. Beleza? O 2 é a mesma coisa, né? A gente já multiplicou aqui. Lembra de pular uma casinha. 4, 6, 6, 4. E agora o 5. 5 a gente já multiplicou aqui em cima também, ó. Vai ser a mesma coisa, ó. 2 vezes 5 vezes 2 dá 10. Pula mais uma casinha. Se você quiser, você pode fazer isso aqui, ó. No teu caderno você faz bem fininho aí. Que é pra não confundir. Porque a letrinha do tio aqui já não ajuda muito, né? Tá, então, uma casinha, 2 casinhas, 3 casinhas, 4 casinhas, tá aqui, ó, 0. 5 vezes 2, 10, foi 1. 5 vezes 3, 15, foi 1, ó, 6. O resultado vai se repetir, ó, 6, 6, 1 e 1. Fecha a conta, passa a régua. 0, 10, foi 1, 6 mais 4, 10, 16, 17, foi 1 de novo, 6 e 6, 12, 13, 14, 10, 16, 17, 18, foi 1, 10, 11, 2 e 1. Beleza? Bom, e a vírgula? Alguns devem estar se perguntando. Povão, agora que a gente vai pegar a vírgula para trabalhar. Quantas casas decimais eu tenho na minha conta toda? Olha para tudo aqui. 1, 2, 3, 4 casas decimais. Ó, 1, 2, 3, 4 casas decimais. Casas decimais são os números que estão à direita da vírgula. Então, 4 casas decimais. Você conta sempre da direita para a esquerda. 1, 2, 3, 4. Está aqui a vírgula. Beleza? E que número é esse? Aqui, ó, 1218,47. Pode excluir os zeros à direita, né? Metros quadrados, porque eu estou falando de unidade de área. Tem que ser centímetro, metro, decímetro, a unidade ao quadrado.
Belezinha? E que letra que nós temos aqui? A letra B de bola. Show? Então, ó, nós já vimos soma, subtração de decimal, multiplicação de decimal. Vamos lá, mais um exercíciozinho aí. Uma empresa utiliza um índice de massa corporal inventado por ela própria, no qual divide por 2 a soma entre altura e peso dos funcionários. Qual é o índice de massa corporal de Juan, sabendo que sua altura é de 1,78 metros e seu peso é de 72,3 quilogramas? Bom, qual é a fórmula então? Ela divide por 2 a soma entre a altura e o peso. Então a gente vai ter que somar a altura mais o peso e vai dividir por 2. Essa daqui é a nossa formulinha. Beleza? Vamos lá. Qual é a altura dele? 1,78. Vou ter que somar com o peso. Lembra de estar alinhando a vírgula. Então o 8 desceu. 7 mais 3, 10 foi 1. Vírgula embaixo de vírgula. 2, 3, 4. E desce o 7. Então o número, a soma, né, do peso com a altura está AK. Certo? Então vou ter que dividir 74,08 por 2. Tem um macete para a gente eliminar essa vírgula aqui, tá? Para a gente não ter que trabalhar com vírgula. Qual seria esse macete? Você conta a quantidade de casas que você tem que andar para a direita para tornar esse número aqui inteiro. Se eu tivesse um número decimal em cima, um número decimal embaixo, você ia contar o que tem mais casas decimais, tá? Então aqui eu tenho que andar 2 casas para a direita. Esse fato de andar 2 casas para a direita corresponde a multiplicar por 100. Por quê? Tem 2 zerinhos aí. Vai tentando puxar da memória as nossas aulas presenciais. Tá certo? Se eu multiplico por 100 em cima, eu sou obrigado a multiplicar por 100 embaixo também. Então, 2 casas para a direita, esse número aqui vai passar a ser 7.408. Vai ser o número inteiro. E embaixo vai ser 2 casas para a direita também. Lembrando que a vírgula está aqui, ó, só que eu não escrevo. Tá? 2 casas para a direita vai passar a ser agora 200. Tá certo? Então vem para cá. 7408 dividido por 200. Belezinha? Vamos ver aqui o primeiro número que é maior do que 200. 74, 740. 740 dividido por 200 dá 3. 3 vezes 200, 600. Subtrai. Sobrou 140. Certo? Ó o 3 aqui, já vai olhando para as tuas opções. Tá? Ele colocou essa daqui para ver se ele pega alguém de bobo aí, né? Porque ele fala que tem que dividir por 2 a soma. Então você primeiro soma, depois divide por 2. Isso daqui é só a soma. Faltou dividir por 2. Tem a galera afobada que vai ver esse número aqui, vai ver que tá aqui. Opa, vai marcar. E vai sair cantando de galo por aí. Então, vamos lá, próximo. Baixou o 8, né? Para poder continuar dividindo. Agora eu tenho 1408. 1408 dividido por 200 vai te dar 7. 7 vezes 2, 14. 7 vezes 200 dá 1.400. Ficou só o 8. Beleza? 8 dividido por 200 não dá. Vou colocar um 0, vírgula. Continuou pequeno. Outro 0 aqui, para poder continuar dividindo. Tá? Daqui você já mata a questão, né? Qual é a única opção que você tem aqui? Que é 37,0 alguma coisa.
É a letra C. E não é à toa. 800 dividido por 200 dá 4. Resto 0. Fechou. Que letrinha bonita do tio. Eu estou usando uma mesinha especial aqui para poder escrever. Ela vem com uma canetinha, só que ela desliza muito, é muito complicado. Eu não me acostumei ainda a usar ela. Bem complicado. Minha letra já não é muito bonita. Escrevendo nisso aqui fica bem difícil. Vamos lá. Em um feirão, Juarez aproveitou as promoções e comprou 7 agendas que custaram 1,32. Então 7 vezes 1,32. Comprou agenda para a família toda. 4 canetas que custaram 26 centavos. 26 vezes 4. 45 lapiseiras a 1,22. Eu já estou começando a achar que ele está montando uma barraquinha. Qual é o troco de Juarez, sabendo que ele levou apenas uma nota de R$100? Bom, povão, primeiro tem que saber quanto que ele gastou para saber o troco. Para saber quanto que ele gastou, eu tenho que efetuar essas operações. Isso daqui é o total de agendas. Esse daqui é o total de canetas. Esse daqui é o total de lapiseiras. Eu tenho que somar isso tudo aqui para saber quanto é que foi a conta dele. Depois que eu descobrir quanto é que foi a conta dele, o que eu vou fazer? Vou somar tudo e vou fazer uma diferença para R$100 para saber qual foi o troco dele. Então vamos lá, tem várias operações aqui. 7 vezes 2 dá 14. 7 vezes 3, 21, mais 1, 22. 7 vezes 1, 7, mais 2, 9. 2 casas decimais, 2 casas decimais. 4 vezes 0,26. 4 vezes 6, 24. 4 vezes 2, 8, mais 2, 10. 4 vezes 0, mais 1. 2 casas decimais, 2 casas decimais. 5 vezes 2, 10. 10, 11. 5 vezes 1, mais 1, 6. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 2, 8 novamente. 4 vezes 1. Fecha a conta e passa a régua. 0, 9. 8 mais 6, 14. Foi 1. 4 mais 1, 5. 2 casas decimais, 2 casas decimais. Gastou aí R$54,90 só de lapiseira. Beleza? Então nós temos aqui o total de lapiseira, o total de canetas e o total na agenda. O que eu vou fazer agora? Eu vou somar tudo isso daqui. Qual é a soma? Qual será a soma? Vamos lá. 54,90, 1,04 e 9,24. Lembrando sempre de estar alinhando a vírgula. 0,448, 9 mais 2, 11, vírgula embaixo de vírgula. 4 mais 1, 5, 6, 15. Foi 1. 6. Então o total ele gastou 65,18. Olha a opção aqui, ó. Cuidado, hein? Isso daqui é um engana-trouxa. Isso daqui é o quanto ele gastou, não é o troco. Ele quer saber qual é o troco. Tá certinho? Qual seria o troco de Juarez se ele pagou com uma nota de R$100? Para saber o troco, basta fazer uma subtração, uma diferença. Repara no que eu estou fazendo aqui, ó. Eu botei os 2 zerinhos aqui depois da vírgula. Por quê? Eu já sei que o 65,18 ele tem 2 casas decimais. Tá certo? Então eu vou ter que pegar um monte de coisa emprestada aqui. Cuidado, se liga aí. O 0 não tira o 8. Eu vou ter que pegar emprestado desse 0 aqui, mas ele não tem. Então o que eu vou fazer? Vou ter que catar lá da frente. Aqui vai ficar 9.
Por que que é 9? Porque ficaria 10. Só que ele vai perder 1 para esse cara aqui. Ficaria 10. Ele vai perder 1 para esse cara aqui. Ficaria 10 e vai perder 1 para esse cara aqui. Que realmente vai ficar 10. Beleza? Cuidado, hein? 10 menos 8 dá 2. Já vai olhando nas opções aqui, ó. 83 não pode ser. Se ele gastou isso daqui, só pode ser a letra A. Já pode marcar. Que é a letra A. 9 menos 1 dá 8. Olha lá a letra A. 9 menos 5 dá 4. E 9 menos 6 dá 3. 34,82. Letra A. Graças a Deus acertamos. Próxima. Escreva cada uma das frações como um número decimal. Lembra que sempre que a gente vê essa questão aqui, eu falo para vocês, ó, primeira questão na minha prova, segunda questão na minha prova, é bem isso daqui, tá? São números de base 10. O que eu faço com números de base 10? Eu estou dividindo 52 por 10. Quando eu divido por 10, eu ando com a vírgula, 52 está aqui, ó. Não preciso escrever, você só omite a vírgula, mas ela está aqui. Quando eu divido por 10, eu ando para a esquerda, uma casinha. Se eu divido por 100, eu ando 2 casinhas, completa com 0. Se eu divido por 1000, eu vou andar 3 casinhas, completa com 0. Beleza? Então, se é só uma divisão por 10, uma casinha para a esquerda, 5,2. 2 casinhas para a direita, 0,52. Tem que ter 2 casas decimais. 3 casinhas para a esquerda, 0,052. 3 casas decimais. Tá certo? Melzinho na chupeta. Isso aqui não tem nem que fazer conta, né? Escreva cada um dos números decimais em forma de fração. Mesmíssima coisa de cima. É só você olhar para o exercício anterior. Uma casa decimal divide por 10. Então, é 3 dividido por 10. 2 casas decimais divide por 100. 3 sobre 100. 3 casas decimais divide por 1000. 3 dividido por 1000. Normalmente nas minhas provas eu coloco isso daqui com uma múltipla escolha. Tá? Então é só você conferir, você conta as casas decimais. Então se eu colocasse lá para você, qual é a representação em forma de fração desse decimal? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tá certo? Isso aí não tem como errar. Agora já são exercícios especificamente com operações com frações. Já é mais para o final aí do nosso curso. Carlos fez uma viagem de 1.210 quilômetros, sendo 7/11 de aeroplano, 2/5 do resto de trem, 3/8 do novo resto de automóvel e os demais quilômetros a cavalo. Calcule quantos quilômetros Carlos percorreu a cavalo. Então vamos lá. Vamos primeiro saber o quanto que ele andou de aeroplano, depois o primeiro resto de trem, depois o segundo resto de 3/8. Essa questão é longa. Vamos lá. São 7/11 de... Lembra? Palavrinha na matemática é vezes. A palavra de é vezes. 1.210 quilômetros. Pessoal, não confunde esse ponto aqui com esse ponto aqui, tá? Por favor. Esse ponto é multiplicação. Esse ponto aqui é só para dividir, para separar as classes numéricas. Essa ordem aqui é a ordem dos milhares. Então, não confunde não, tá? Eu não gosto nem de colocar isso daqui. Eu não sei nem porque esse exercício o rapaz colocou isso daqui, tá? Lembrando que esses exercícios eu não fiz, eu peguei da internet. Eu usei sites como Brasil Escola, UOL Educação. São exercícios ali bem simplesinhos. Para quem tá começando agora, excelente, tá? Então a gente vai fazer aqui primeiro, ó, 7/11
vezes 1210. No caso, a multiplicação entre frações, pessoal, lembra que eu tenho o 1 aqui embaixo, não é de costume você colocar, mas ele está aqui. O que esse 1 ele influencia na multiplicação? Em nada. Para falar a verdade, eu podia estar escrevendo isso daqui de outra forma. Eu podia estar escrevendo assim, ó, 7 vezes 1210 dividido por 11. Tá? É a mesma coisa, porque fica 11 vezes 1, 11. Quando eu multiplico fração, eu multiplico o numerador com o numerador e denominador com denominador. Depois que eu efetuo essa multiplicação, eu tenho que dividir o número de cima com o número de baixo. Só que eu sempre prefiro estar simplificando. Eu posso simplificar. Eu posso dividir esse número aqui antes de multiplicar. Tá? Vocês já me conhecem, vocês sabem que eu prefiro diminuir o número antes de aumentar ele. Tá certo? Então vamos efetuar essa divisão aqui rapidinho. Eu tenho aqui 1210 dividido por 11. Bom, 11, 12 por 11 dá 1. Sobra 1. Vem o 1 de novo. 1. E esse 0 aqui que sobrou? Ele vai descer. Tá faltando uma casa das unidades. A gente tem que completar com um zerinho aqui. Tá certo? Então olha como é que melhorou a nossa conta. Eu tenho agora 7 vezes 110. Show, né? Diminuiu bastante. Então sempre que você observar que eu posso dividir esses números, divide. É sempre melhor você dividir antes do que multiplicar. Lembrando que as provas que nós fazemos, a gente não usa calculadora. Então se eu não uso calculadora, eu tenho que estar por dentro, né, de todos esses artifícios, essas facilidades aí, para não ficar 3, 4 horas numa questão. Tá certo? Eu costumo dizer isso porque normalmente o aluno ele tem uma repulsa muito grande com a simplificação, né? O pessoal sempre prefere multiplicar para depois dividir. Você está em casa, pô, pega uma calculadora depois que você efetuar e confere, pô, custa nada. Vamos lá, 7 vezes 0, 7 vezes 1, 7 vezes 1. Então ele fez, ó, só de aeroplano 770 quilômetros. Só de aeroplano. Do resto, 2/5 foi de trem. Então vamos lá. De aeroplano, eu vou anotar aqui, ó, porque eu vou precisar apagar isso daqui. Mais para frente eu vou ter que apagar porque é muito espaço. Então, só do aeroplano foi 770. 2/5 do resto foi de trem. Então tem que saber qual foi o resto. Ele fez uma viagem de 1210. Então, 1210 eu tenho que pegar o resto. O quanto que sobrou? 0. 1 não tiro 7. Peguei 1 emprestado. Ficou 11. 11 menos 7, 4. E 1 menos 7 não dá. Vou pegar esse 1 aqui. Vai ficar 11 de novo. 4. Tá certo? Então, sobrou o resto, 440. Belezinha? Vamos lá. 2/5 do resto, a palavra D na matemática é vezes. Tá certo? Ele fez de trem. Vamos saber o quanto que ele andou de trem. Esse númerozinho aqui ele divide por 5? Divide. Por quê? Terminou em 0 ou 5, divide por 5. E vocês sabem que eu sempre prefiro dividir antes de multiplicar. Se você prefere multiplicar, pessoal, fica à vontade, tá? Nada lhe impede de fazer isso. Então vamos lá. Vamos fazer essa divisão aqui rapidinho. Tá difícil achar uma posição aqui para eu dividir. 4, 4, 0. Eu estou evitando ao máximo apagar, porque eu quero deixar essas contas aí
a maior parte das contas, né? Eu devia ter diminuído meia letra aqui, mas enfim. 44 dividido por 5 dá 8. 8 vezes 5, 40. Sobra quanto? Desce o 0. 40 por 5, 8 de novo. Fechou, viu? Nem doeu. Então vai ser agora 2 vezes 88. 2 vezes 88, vou anotar aqui rapidinho, ó. 8 vezes 8, 16, foi 1. 16 mais 1, 17. Então eu andei de trem 176. Tá aqui, ó. 176. Belezinha? E 3/8 do novo resto. Então vamos lá. O resto era quanto? 440. Eu vou ter 440 menos 176 para eu saber o novo resto. Vamos fazer isso daqui no outro slide. Deixa eu dar um pause aqui e já volto. Boa, voltando. Então, pessoal, só para recapitular, né? Eu não excluí o slide não, fiz outro aqui que aí fica melhor, a gente pode voltar. Eu tenho aqui, foram 770 de aeroplano. Aí nós fizemos a subtração, nós vimos que o novo resto foi de 440 e eu andei 176 de trem, tá certo? Eu tenho que saber agora o outro resto. Então, se sobrou 440, eu andei 176 de trem. Vamos fazer essa subtração agora para saber esse novo resto. 0 menos 6 não tira. Peguei 1 emprestado. 10 menos 6, 4. 3 menos 7 não dá, pego 1 emprestado de novo. Vai ficar 13. 13 menos 7, 6. 3 menos 1, 2. Beleza? Então nós temos aqui um novo resto. E 3/8 do novo resto eu andei de automóvel. Tenho que saber quanto que é esse novo resto. Novamente, o que eu vou fazer? Eu vou dividir antes de multiplicar. Essa questãozinha aqui, ela lembra muito a questão da nossa apostila, né? Eu não lembro o número, mas era da Fazenda. Vocês devem estar se lembrando aí. Que o rapaz ele deixou não sei quantos para um filho, aí o restante para outro filho, e ele quer saber quanto que sobrou para o terceiro filho. Igualzinha, né? Só que essa questão aqui é um pouquinho maior. Bom, já vou aproveitar, né, esse espacinho aqui, vou dividir agora por 8. 26 dividido por 8 dá 3. 3 vezes 8, 24. Sobra 2. Baixo 4. 3 de novo. 24. Resto 0. Então fica 3, nossa senhora, vezes 33. Essa mesinha que eu comprei, ela é muito pequena, às vezes a mão escapa. Aí fica assim, perdoai. 3 vezes 33, dá para fazer de cabeça daqui tranquilamente. 99. Então eu andei de automóvel 99, tá certo? E os demais, de novo, o que sobrou, né, a cavalo. Então, se tinha sobrado 264, eu andei 99 de carro, eu tenho que ver agora o novo resto. 4 menos 9 não dá. 14 menos 9 dá 6. 5 menos 9 não dá. 15 menos 9, 6 de novo, sobrou 1. Então eu andei 166 quilômetros a
cavalo. Belezinha? Questãozinha grande, né? Passar de novo aqui, ó, as nossas contas anteriores. O que sobrou agora. E para fechar a nossa revisãozinha, nós temos aí mais uma questãozinha de fração, tá? Para fechar não, que eu quero fazer uma ainda de regras de 3 com vocês, beleza? Eu acho que fica bem detalhado aí a nossa revisãozinha, tá certo? Eu não, provavelmente no trabalho, quando eu fizer o trabalho para vocês, eu não vou colocar essa parte de perímetro, de área, se bem que a gente viu um exercíciozinho agora. Se eu colocar, vai ser assim que nem esse que apareceu agora, bem basicão mesmo, só base vezes altura, tá certo? E pelo menos uma questão de regra de 3, tá? A gente tem que trabalhar um pouco de tudo que a gente viu. Mas vamos lá. Seguindo, se 7/8 de um terreno valem 21 mil, qual é o valor de 5/48 do mesmo terreno? Bom, pessoal, eu posso saber, a partir desse valor que ele me deu, eu posso tentar descobrir quanto que vale o terreno inteiro, tá? Porque a partir do momento que eu sei quanto que vale o terreno inteiro, o que eu posso fazer com esse valor do terreno inteiro? É só efetuar 5/48 dele, tá certo? Como que eu posso fazer isso daí? A gente pode montar uma operaçãozinha matemática. Também já fizemos questão desse tipo. Eu estou tentando lembrar aqui o enunciado, mas era a respeito do salário. Não sei se vocês lembram, né? A questão da kitnet, que o cara ganhava um saláriozinho de R$300 por mês, ele gastava não sei quanto do salário dele. Vocês devem estar se lembrando aí, sim. Acho que é o terceiro ou quarto exercício na parte de razão e proporção da apostila. Então vamos lá. 7/8 do terreno, que eu vou chamar de X, valem 21 mil. Tá certo? Então, de novo, 7/8 do terreno valem 21 mil. 7/8 do terreno é igual a 21 mil. Beleza? A gente montou uma equação matemática. E o que eu faço para poder isolar esse x, deixar ele sozinho? Eu tenho que tirar quem está do lado dele. Lembra do conceito de operação inversa. O 8, ele está fazendo o que aqui? Qual a operação matemática que ele faz aqui com o 7 e automaticamente com o x também? Lembrando que isso daqui é a mesma coisa, ó. O 8 ele não está dividindo. Quando eu jogar para cá, ele vem multiplicando. Então 7x é igual a 21 mil vezes 8. E o 7, ele não está multiplicando? Ele vem para cá o quê? Dividindo. Então x, o terreno, é igual a 21 mil vezes 8 dividido por 7. Tá certo? Então, com exceção dessa partezinha aí que a gente pega e arma a conta, né, o x desse lado, isso daqui lembra muito uma regrinha de 3, tá? Que vai ser o nosso próximo exercício. Então, multiplica, depois divide, ou divide e depois multiplica. O 21 não é múltiplo de 7? Quanto que é 21 dividido por 7? 7 vezes 1, 7 vezes 2, 7 vezes 3, tá certo? Então, x é igual a 3.000 vezes 8. Quanto que é 3 vezes 8? 3 vezes 8, 24. No caso, 3.000, 24.000. Terreno vale 24 mil reais. Então, se o terreno vale 24 mil reais, quanto vale 5/48 de 24 mil? Então, ó, 5/48
de 24 mil. Beleza? Repara aqui, ó, o 24 e o 48, eles são múltiplos, tá? Não dá pra gente, quer dizer, nem sei se dá. Dá pra gente pegar o 24 mil e dividir direto pelo 48 e dar resto zero, não sei. Mas dá pra gente simplificar esse número aqui. Como que eu vou simplificar? Observa. O 24, ele não é o dobro do 48? Então, se eu pegar, para e pensa, e dividir 24 mil, eu vou dividir por 2 aqui em cima. Não, minto. Por 2 não. Vou dividir por 24, tá? Vou dividir por 24. Por quê? Porque eu já percebi que é o dobro, né? Então, se eu pegar em cima, dividir por 24, e embaixo, dividir por 24, olha como é que vai ficar minha continha. Deixa eu mudar a cor aqui de novo. A cor da caneta fica longe. Então, ó, 5 sobre... Quanto que é 48 dividido por 24? Eu não falei que era o dobro? E quanto que é 24 dividido por 24? Não dá 1? 24 mil dividido por 24 dá 1000. Olha como é que a nossa conta era, olha como é que ficou agora. Bem mais agradável. E 5 vezes 1000 dá 5.000. Dividido por 2 dá 2.500. Belezinha? Então agora a gente vai pegar aí umazinha de regra de 3. Regrinha de 3, bem basiquinha aí para vocês. Lembrando que a gente só estuda a regra de 3 simples, né? Nós não vamos pegar a composta. Eu expliquei para vocês na sala de aula como que era a composta, mas a gente não vai aprofundar no curso. 6 homens constroem uma casa em 90 dias. Quantos homens são necessários para construir essa casa em 60 dias? Então vamos lá. Grandezas. Nós temos aqui a mão de obra, homens, e o tempo de construção. Belezinha? 6 homens constroem em 90 dias. Quantos homens são necessários? Quantos homens X são necessários para construir essa casa em 60 dias? Belezinha? Povão, lembra, vocês já devem estar se lembrando aí, né? Do conceito de grandezas. Eu tenho aqui mão de obra, tempo. Pensa comigo, se eu coloco mais homens trabalhando, o que vai acontecer com o meu tempo? Ele vai diminuir, tá certo? Quanto mais pessoas trabalhando, menos tempo eu levo, certo? Então eu tenho aqui grandezas inversamente proporcionais. O que eu faço? Na hora de armar minha continha, eu vou ter que inverter. Esse aqui é o mesmo, quase que eu escrevo. Esse aqui é o mesmo processo da igualdade de frações, né? O que eu faço agora? Eu vou pegar aqui e vou aplicar um cruz credo. Multiplicação cruzada. Tá certo? Eu posso, tá? Como tô dividindo um pelo outro, eu poderia estar fazendo isso aqui, ó, com zero, ó. Tá certo? Mas se você não fizer isso agora, você pode fazer depois. Não vai fazer diferença não. Beleza? 6 vezes 0, perdão, 6 vezes x, 6x. 6 vezes 9, 6 vezes 9. Não multiplica, tá? Deixa para fazer isso sempre no final. O x ficou desse lado, 6 está multiplicando, vem para cá dividindo. Ó, o que eu posso fazer? Estou multiplicando para depois dividir. Então eu tenho agora 9 homens. E vê se não faz sentido. Quantos homens são necessários para construir a casa em 60 dias? Eu construí com 6 em 90.
Se eu quero menor tempo, eu preciso de mais pessoas, tá certo? Se por acaso você fizesse diretão sem inverter, você ia ter um número menor aqui. E não faz sentido. Se eu estou diminuindo o tempo, eu preciso de mais gente para poder acelerar o processo, tá certo? Então, resposta: 9 peões. Certinho, pessoal? Então, acho que falhou aí. Então, com isso, nós fechamos a nossa revisão. Certo, pessoal? Vamos tentar atingir aí o maior número de pessoas para assistir o vídeo. Eu sei que não são todos que têm a disponibilidade de ter a internet, né, com um pacote de dados acessível em casa, tá certo? Eu vou tentar estar disponibilizando esse arquivo aqui junto com a videoaula, ou seja, eu vou mandar as respostas também desses exercícios para vocês. Então vamos nos concentrar. Lembra também que a gente sempre pode estar pegando e refazendo os exercícios que nós já fizemos, tá? Pega a apostila, refaz tudo de novo. Assiste esse vídeo aqui. Pega, antes de eu estar resolvendo os exercícios, a gente sempre está deixando um tempinho, o painel em branco para você. Então o que você vai fazer? Você vai pegar e vai tentar refazer esses exercícios e depois assiste a videoaula, que você vai ter a correção lá bonitinha para você. Tá certo? Eu vou tentar estar lançando aí mais vídeo para vocês também, para poder estar ajudando, sempre com o intuito de ajudar vocês. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é só. Fiquem com Deus e até a próxima. Saúde a todos.